Oi, crianças, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Saudades. Como vocês entraram no novo ano, eu espero que todos estejam com saúde. E a tia continua com saudade de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Crianças, vamos orar? Fecha os olhinhos, abaixa a cabecinha, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigada, porque o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua nos abençoando, Pai, e nós somos gratos por isso. Abençoa esta aula, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o nosso entendimento. Que nada, Senhor, fique em dúvida nas nossas mentes. E que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vamos para o nosso versículo? O nosso versículo está lá no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. E todos vocês já sabem, né? Porque todos já decoraram a musiquinha, né? Que a tia Carol e o tio Paulinho têm nos ensinado, não é verdade? Então, vamos lá. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, a primeira parte. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Tiago 1, verso 5. Crianças, a parte que nós vamos decorar é a parte A do versículo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1,5, parte A. Crianças, o que isso quer dizer? Peça a Deus. O que quer dizer isso? Nós temos que pedir. Como que a gente pede? Orando, falando com o nosso Deus. Deus, ele se importa com as nossas vidas, ele se importa com aquilo que nós estamos sentindo e ele conhece os nossos corações. Então, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, ele ouve. E quando nós pedimos algo que vem da parte dele, nós pedimos sabedoria, nós pedimos por paz, por amor, por longanimidade, todos os frutos do Espírito. Quando nós pedimos isso para Deus, ele nos concede em abundância. Então, se nós temos algum problema, crianças, se eu estou doente, se eu estou triste, se eu estou magoada, se eu estou me envolvendo com alguma coisa que eu não deveria, eu peço a Deus. Eu entro no meu quarto, eu oro a Deus e eu peço a Ele para que me ajude e Ele nos dará. Deus dá com abundância. Deus ouve as nossas orações. Deus conhece o nosso coração. Então, quando a gente ora, a gente está falando com Deus. A gente está expondo o nosso coração e as nossas preocupações para o Senhor. Tá? Então, vamos lá, mais uma vez, todos juntos, repetindo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1,5, parte A. Crianças, a nossa história de hoje, ela está descrita lá no livro de Daniel, no capítulo 2. Lembrando, crianças, que nós começamos a estudar a história de Daniel e dos seus amigos na aula passada com a tia Jana. E nós daremos continuidade por mais algumas aulas sobre a história de Daniel. A história de Daniel de hoje, ela enfatiza muito a oração, como nós vimos no versículo. Através de uma oração,
Daniel, ele foi abençoado. Daniel teve uma resposta do Senhor, uma grande resposta do Senhor, que mudou a vida dele e dos seus amigos. Então, crianças, Daniel, capítulo 2. É lá que nós vamos encontrar essa linda história. Vamos lá? Crianças, a nossa história, ela é continuação da história que a tia Jana iniciou na semana passada. Esse rei, vocês se lembram, é o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei da Babilônia, um reino muito rico, ele era um rei muito poderoso, crianças. Mas algo muito estranho aconteceu com o rei. O rei estava nervoso, preocupado e ele não sabia o que fazer, crianças, mesmo com todo o poder que ele tinha. Ele não sabia o que fazer. Crianças, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E esse sonho foi que deixou ele assim muito preocupado. Ele ficou até perturbado com o sonho que ele havia tido. E aí o que ele fez? Qual foi a decisão do rei, crianças? Ele mandou chamar várias pessoas. Eles eram considerados os sábios, os feiticeiros, aquelas pessoas que adivinhavam, as pessoas que acreditavam em astros e em estrelas e achavam que através disso elas poderiam adivinhar o futuro. E vejam só o que aconteceu, crianças. O rei, crianças, mandou que chamassem os sábios da Babilônia. E eles vieram até a presença do rei. E o rei disse para eles assim: eu preciso que vocês me expliquem o sonho que eu tive, o significado do sonho que me perturbou. Aí eles disseram assim: sim, ó rei, é só o Senhor nos contar o que sonhou que nós desvendaremos o sonho para o Senhor. Vamos explicar tudo o que quer dizer. Ai, crianças, mas o rei, ele falou assim: não é assim tão simples. Vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei, para que vocês possam me provar que vocês estão sabendo do que vocês estão falando. Aí os astrólogos, os feiticeiros, os sábios falaram assim: mas rei, como que a gente vai conseguir saber do sonho que o Senhor teve se o Senhor não nos contar? E ele falou assim: não, vocês precisam me contar o sonho que eu tive. Caso contrário, não vai ter como vocês se safarem. Eu quero que alguém me explique o meu sonho e o seu significado. Os homens que vieram até o rei, crianças, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eles não acreditavam no Deus verdadeiro. E Daniel e os seus amigos, eles não perdiam tempo com essas pessoas, porque eles sabiam que só existe um Deus verdadeiro. Eles sabiam que só existe poder no Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Sabe, crianças, muitas vezes nós encontramos pessoas que acreditam em coisas que não vêm do Senhor. E nós precisamos ensiná-las que essas coisas, essas práticas são erradas, que não agradam a Deus. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre horóscopo. Algumas pessoas, crianças, acreditam muito nessa prática,
mas essa prática é condenada pelo Senhor. O Senhor não se agrada disso, crianças. Então, não se deixem levar pela conversa de ninguém, tá bom? E a palavra de Deus diz que nós devemos confiar no Senhor, pois tais práticas erradas, elas podem prejudicar a nossa mente, crianças. Se nós confiamos no Senhor Jesus como Salvador, Ele nos ajudará a dizer não para essas práticas e a dizer não para muitas outras práticas erradas que o mundo oferece. Nós só precisamos estar atentos. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós não participamos dessas práticas, mas temos que ficar atentos para que não venhamos a cair nessa mentira, nessa enganação, ok? Mentir, enganar, desobedecer e tudo que é errado, nós precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele odeia o pecado. E Ele nos adverte para que fiquemos longe dessas coisas. E assim fizeram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, vamos seguir o exemplo deles. Crianças, o rei continuava inconsolável. Enquanto isso, Arioque, que era chefe da guarda, ele foi lá no quarto de Daniel conversar com Daniel e os seus amigos. E ele falou para Daniel tudo o que estava acontecendo e disse para eles que eles corriam o risco de ser mortos também, porque o rei estava ameaçando matar todos os sábios que não tinham desvendado o seu sonho. Aí Daniel falou para ele assim: será que eu posso conversar com o rei? Será que o rei me ouve? Aí Arioque falou: vamos ver. E então Daniel foi conversar com Nabucodonosor. Daniel veio até a presença do rei Nabucodonosor, crianças, e pediu para o rei se ele poderia ter um tempo e que depois desse tempo ele viria e contaria para o rei o sonho que ele teve e o seu significado. O rei concordou e Daniel foi conversar com seus amigos. Ele contou para Misael, Azarias e Ananias o que havia acontecido. E eles pensaram assim: é melhor a gente parar tudo que a gente está fazendo e começar a orar agora para que Deus nos revele o sonho e o que esse sonho quer dizer. Daniel sabia que Deus se preocupava com eles e que Deus os amava. E Deus também ama a mim e a você. E Ele sabe quando nós temos problemas e Ele se preocupa com os nossos problemas, crianças. Então, os 4 jovens passaram o dia orando, às vezes ajoelhados, às vezes andando. Nada era mais importante naquele momento do que orar, crianças. Crianças, quando amanheceu o dia e logo que ele acordou, Daniel não foi correndo contar ao rei o que tinha acontecido. Não. Primeiro, Daniel foi orar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo que Deus havia revelado. Depois, ele se apresentou ao rei. Ele pediu permissão e se apresentou ao rei. Daniel disse para ele, perguntou para o rei se ele poderia falar.
E aí o rei disse assim: Podes tu fazer-me saber o que eu vi no sonho e me dizer a sua interpretação? Aí Daniel disse que o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. E esse Deus, o meu Deus, me fez saber o sonho. E Daniel continuou. Daniel disse para o rei que ele havia visto uma estátua imensa, de extraordinário esplendor. E ele deu todos os detalhes a respeito da estátua, crianças. Exatamente como o rei havia sonhado. Daniel conseguiu satisfazer a exigência impossível do rei. E os sábios da Babilônia foram poupados. O rei, ele se inclinou perante Daniel, crianças, para adorá-lo. E não tinha entendido que era Deus que havia revelado o sonho para Daniel. E Daniel disse para ele mais uma vez que o nosso Deus, o Deus de Daniel, o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, ele sim é o Deus dos deuses, porque não existe outro Deus além dele. E ele é o Senhor dos exércitos. E se alguém podia revelar esse sonho, era somente Deus. Daniel foi presenteado. O rei presenteou Daniel e os seus amigos. E eles também passaram a ter cargos importantes, mais importantes do que o que eles já tinham. Eles estavam em lugar de destaque, porque Deus havia estado com eles. Daniel e os seus amigos, crianças, por confiarem no Senhor, por não se renderem às práticas erradas dos sábios, do rei da Babilônia, por não se curvarem aos falsos deuses, por não terem medo, eles foram honrados pelo Senhor. Eles foram protegidos, eles foram guardados, e até aquilo que parecia ser impossível, Deus tornou possível. Deus ensinou a eles, crianças, como eles deveriam fazer, revelou o sonho para Nabucodonosor e também deu a revelação, o significado daquele sonho. Que nós possamos confiar somente no Senhor, mesmo que as coisas pareçam impossíveis. O nosso Deus, Ele pode tornar tudo possível. Crianças, vocês viram o quanto a oração é importante? Daniel orou a Deus e Deus revelou a ele o sonho e a revelação do sonho. Que nós possamos orar quando estivermos alegres, quando estivermos tristes, e que nós possamos, crianças, confiar que o Senhor está conosco e que Ele nos ouve. Um grande beijo para vocês, boa semana para vocês, meditem na história de Daniel, crianças. Peçam para o papai e a mamãe explicar alguma coisa que vocês não entenderam. E que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Beijo, tchau!